E hoje o Flamengo enfrenta o Madureira pelo Campeonato Carioca. Um empate garante o título da Taça Guanabara, sem precisar esperar pelos outros jogos dessa última rodada. O clube finalmente fechou a contratação do Léo Ortiz. O zagueiro vai assinar um contrato na próxima semana, mas já não joga mais pelo Bragantino, nem no Paulistão e nem na pré-Libertadores. O zagueiro do Bragantino era alvo do Flamengo desde novembro do ano passado. Léo Ortiz será a terceira contratação do clube para essa temporada. Vai assinar contrato até dezembro de 2028. Incluindo bônus por títulos conquistados, o valor total do negócio pode chegar a 8,5 milhões de euros, equivalente a mais de 45 milhões de reais. Hoje à tarde, contra o Madureira, o Flamengo tem tudo para levantar a Taça Guanabara com previsão de casa cheia aqui no Maracanã. Basta um empate para o time não depender do resultado do clássico entre Fluminense, concorrente ao título, e o Botafogo. A gente planeja fechar com vitória, né? Essa primeira fase, obviamente com o título da Taça Guanabara, que também é muito importante, né, para a confiança do nosso grupo. Com lesões musculares, Gabigol e Wesley estão fora da partida contra o Madureira. Matias Vinha deve começar jogando pela primeira vez desde que chegou ao clube. O uruguaio entra na vaga do Ayrton Lucas, titular em todos os jogos com Tite nesse ano, e que ontem foi convocado para a seleção. Léo Pereira e Cebolinha serão poupados. Assim, o Flamengo deve jogar com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Matias Vinha, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Dorival Júnior fez a primeira convocação dele na seleção brasileira, que vai ter 2 amistosos de primeira prateleira do futebol mundial no fim desse mês, contra Inglaterra e Espanha. Aquele clima ameno de piano bar para acertar o áudio e o vídeo das câmeras ajuda a aliviar a tensão antes do grande momento. Estreia sempre gera um frio na barriga. Desculpem, é a primeira. Primeira lista de convocados do Dorival Júnior como técnico da seleção. Primeira aparição do Rodrigo Caetano como novo coordenador executivo geral de seleções masculinas. E a primeira vez de 5 jogadores na lista de 26 chamados para a seleção principal. Savinho, Murilo e o trio Beraldo, Rafael e Pablo Maia, dirigido pelo Dorival no São Paulo, último clube dele antes de assumir a seleção. Por nomes aqui, devo ter encontrado com a grande maioria deles em algum momento da minha carreira. Então é natural que, já os conhecendo e já tendo uma noção daquilo que possam nos entregar. A lista para os amistosos na Europa contra a Inglaterra no dia 23 e a Espanha no dia 26 de março tem de tudo. Veteranos de 2 Copas do Mundo, como o goleiro Ederson e o volante Casemiro. Jovens no auge da forma, como o Vini Júnior, o Rodrigo e o Lucas Paquetá, que voltou a ser chamado após um período fora, enquanto acusações de envolvimento com a manipulação de resultados eram apuradas. Não diz respeito a nós julgarmos, ele é um atleta de altíssimo nível e não tem qualquer tipo de investigação ou acusação em curso, pelo menos por hora. Foram chamados os goleiros Ederson, Bento e Rafael. Os laterais Danilo, Ian Couto, Ayrton Lucas e Wendel. Os zagueiros Beraldo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Murilo. André, Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Casimiro, Douglas Luiz, João Gomes, Lucas Paquetá e Pablo Maia pro meio-campo. E Hendrick, Gabriel Martinelli, Rafinha, Richarlison, Rodrigo, Savinho e Vini Júnior pro ataque. A média de idade do grupo é um pouco superior a 25 anos. 19 jogadores atuam fora do Brasil e 10 em times ingleses, mas 7 jogam no futebol brasileiro. Nós temos até uma mescla considerável, não me preocupei com isso naturalmente, mas dei uma atenção a merecimento principalmente. Olhar para os talentos que estão no Brasil parece uma tendência dessa nova comissão técnica da seleção. No ano em que a Copa América irá desfalcar os times daqui em 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, a diplomacia será essencial. Menos mal que o Dorival e o Rodrigo Caetano estão acostumados com esse tema. Está faltando dias no ano para contemplar tudo isso, mas eu não vejo isso como conflito, absolutamente. O Campeonato Brasileiro tem a sua importância e a seleção e a Copa América, idem. Mesmo com a interferência impopular nos clubes, a ideia dessa comissão técnica é fazer o torcedor brasileiro se reconectar com a seleção. Criar uma onda positiva com as vitórias, porque não há tempo para resultados negativos. Não tenho dúvidas que nós estaremos presentes novamente numa decisão de Copa. Não penso a longo prazo porque aprendi assim no Brasil e vocês me fizeram ou me ensinaram dessa forma.
Boa sorte, Dorival. Boa sorte, seleção. Sempre um prazer de estar com vocês aqui no Globo Esporte. Um grande abraço. Até a próxima. Boa tarde. Ótimo fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu. E aí, nação rubro-negra? Sejam bem-vindos ao canal, trazendo uma notícia que vai acelerar o coração de todo torcedor do Mengão. Estão preparados? É isso mesmo, pessoal. O Flamengo finalmente fechou acordo com o Bragantino pelo zagueiro Léo Ortiz. Que emoção, hein? Depois de uma novela que pareceu interminável, as negociações chegaram a um desfecho positivo. Agora podemos soltar o grito de gol porque o Léo Ortiz é nosso. Mas calma, tem um detalhe importante que merece nossa atenção. O Bragantino quer que o Ortiz entre em campo contra o Botafogo pela Libertadores. E aí, o que vocês pensam sobre isso? Bom, aqui no Mengão, tanto o jogador quanto o clube e seu empresário são contra essa ideia. É arriscado demais colocar o cara em ação nesse momento crucial. Precisamos ser cautelosos para não perder nosso reforço antes mesmo dele estrear. A situação está assim, os valores estão acertados, o contrato está pronto para ser assinado, mas a pendência é a participação do Ortiz nos jogos contra o Botafogo. E agora, o que será que vai acontecer? Teremos uma reunião entre os clubes para tentar chegar a um acordo, e a decisão final ficará nas mãos da CBF, que decidirá se o Ortiz pode ou não jogar. A gente está otimista, confiante de que tudo vai se resolver, e em breve estaremos anunciando oficialmente o Léo Ortiz como parte do elenco do Mengão. Enquanto isso, precisamos da nação unida nessa pressão. Não podemos deixar a CBF liberar o jogador para os jogos contra o Botafogo. A Libertadores é prioridade, e o Mengão precisa do Ortiz em campo. Vamos mostrar nossa força, galera! E agora queremos ouvir vocês. O que acham dessa situação? Deixem seus comentários aqui embaixo, compartilhem suas opiniões e vamos juntos com toda a garra pelo nosso mais querido. A nação é fundamental nessa hora. Fiquem ligados para mais novidades e, claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe do Mengão. Vamos com tudo, nação rubro-negra!